Eu sei que a hóstia consagrada é a carne de Jesus, mas por que comemos a sua carne? Eis a pergunta que me chega. Se você quer saber a resposta, me aguarde logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Sidney Nogueira, esse é o canal Catequese na Veia, um canal sobre a doutrina católica. E eu já peço a você, meu querido, minha querida, que me acompanhe sempre, né? Se você já é inscrito no meu canal, dê like nesses videozinhos, faça um comentáriozinho, né? Para ajudar a divulgar e compartilhe isso com quem você puder. Se você não é inscrito, está me acompanhando pela primeira vez, inscreva-se no meu canal, dê uma olhada, lá tem vários vídeos sobre a doutrina católica. E você que me acompanha aqui pelo Instagram, no Instagram os vídeos só vão um pedacinho, 1 minuto e meio de vídeo, né? E os meus vídeos são mais longos, costumam ter 8, 10 minutos, com toda a exposição a respeito da doutrina. Se inscreva aqui também, me ajude a evangelizar, me acompanhe, me siga aqui nas redes sociais do Instagram, @Sidney Nogueira 33, idade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, a pergunta que me chega é: eu sei que a hóstia consagrada é a carne de Jesus, mas por que comemos a sua carne? Então você percebe que a pergunta é de um católico que realmente crê que a hóstia ela é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A dúvida que perfaz ela é a seguinte: por que comemos a sua carne? Ou seja, por que nos foi dada? Por que Jesus nos deu a sua carne como alimento? O que quer dizer isso, afinal de contas, né? A pergunta dela vai nessa direção. E eu separei um texto aqui que nos ajuda a mostrar que realmente Jesus nos deixou esse mandamento, né? João capítulo 6, versículos 52 aqui e seguintes. Está escrito assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. De certo modo, aqui já responde à pergunta, né, da nossa querida amiga: por que comemos a carne de Jesus? Então, porque assim teremos vida em nós mesmos, assim mesmo teremos a vida eterna. Aquele que não comer da minha carne não terá parte comigo, não terá vida eterna. Então Jesus vai colocando esses detalhes no capítulo 6 de São João. Bom, mas já que a pergunta ela perfaz o nosso vídeo de hoje, né? Eu vou aprofundar aqui um pouquinho sem muita delongas. Primeiro eu queria colocar duas realidades do mundo antigo aqui, e depois eu vou tentar ligar essas duas coisas. A primeira realidade que eu quero colocar é a questão da mesa compartilhada, né? Sentar-se à mesa para uma refeição. Então, quando você recebia um convite para sentar à mesa, para comer uma refeição com um judeu, por exemplo, significava que esta pessoa que te fez o convite tinha uma estima muito grande por você, te considerava praticamente um irmão e era alguém que estaria disposto, né, a enfrentar desafios por sua causa. Por isso, você que era convidado para um banquete era digno de estar ali, porque o anfitrião, aquele que te convidava, que te queria perto, te considerava muito, tá? Então, por isso a mesa era partilhada entre pessoas com um vínculo de amor, tá? Então, primeiro, essa realidade eu quero apresentar. Agora, uma segunda realidade dos povos antigos, tá? Como é que os povos antigos faziam para ter comunhão com os seus deuses? Sabemos que o povo judeu ele foi rodeado de vários outros povos pagãos que cultuavam vários tipos de deuses, tá? Como é que esses povos entravam em comunhão com o seu Deus? Pelos sacrifícios de animais. Então funcionava mais ou menos assim. Alguém levava um animal para o sacerdote
este sacerdote recebia o animal. Este animal era uma oferta do oferente a Deus. Então este animal, ele era morto, uma parte da carne desse animal ia sofrer aquilo que se chama holocausto, ou seja, ia ser totalmente destruída, consumida pelo fogo. E a outra parte desse animal voltava para o oferente. E o oferente, então, de posse da carne do animal ofertado a Deus, levava para sua casa, preparava esta carne e se alimentava dela. E ele tinha uma consciência de que este alimento que ele agora tomava é o mesmo alimento que foi oferecido a Deus. Então era como se Deus estivesse presente na mesa dele naquele momento. Então perceba que há aqui uma união entre os sacrifícios de comunhão e a mesa partilhada. Um judeu também acreditava nisso. Os sacrifícios de comunhão, ou sacrifício pacífico, como nos diz a Bíblia, era também isso. Um animal era levado na presença do sacerdote. O sacerdote partia esse animal em 3 partes. Uma parte sofria o holocausto, uma parte ficava com o sacerdote, e a terceira parte voltava para o oferente, que levava para sua casa e fazia a refeição com toda a sua família, num simbolismo, sombra daquilo que viria a ser, num simbolismo de que Deus se fazia presente na mesa de refeição. Tem até um fato que eu gostaria também de levantar. Quando São Paulo ele vai evangelizar os pagãos, muitos ainda tinham o hábito de levar o animal, sacrificar o animal aos seus ídolos, aos seus deuses, e depois aquela carne que era devolvida para o oferente voltava, e eles vendiam essa carne no mercado, né? Então até as pessoas ficavam com uma pulga atrás da orelha, né? E chegaram a perguntar a São Paulo, como é que nós devemos lidar com essas carnes sacrificadas aos ídolos, né? Então São Paulo muito bem vai ensinar que, olha, os ídolos não existem outros deuses, tá? Então vocês podem comer desta carne à vontade, porque não existe comunhão com esses deuses, porque esses deuses não existem. Mas vocês que têm o espírito forte, então pessoas de mente fraca não podem fazê-lo. Então também peço a vocês que não comam perto de pessoas de mente fraca, para não tirá-los do caminho. O que São Paulo estava dizendo? Que tinha um entendimento das pessoas mais fracas de que realmente, se eu comer a carne que é oferecida a um ídolo, a um Deus falso, eu entro em comunhão com esse Deus falso. Então eu preciso me reservar, manter distância dessas carnes oferecidas a esses deuses falsos, para que eu não entre em contato com eles. Existia este pensamento. E eu quero aproveitá-lo aqui. Observe então, juntando tudo isso, nós temos o quê? Nós temos a carne de um animal que era oferecida a Deus, e depois eu comia parte desta carne para que Deus estivesse em comunhão comigo e estivesse ao redor da minha mesa, junto comigo, minha companhia constante. Então Jesus, na sua sabedoria divina, não quis partir para o Pai sem nos deixar a sua carne a comer, para que nós sempre a tivéssemos. Esta mesma carne que foi ao Pai também nos é deixada, para que sempre que nós a comermos, nós também tenhamos esta comunhão. É como se no banquete nós estivéssemos dizendo: Deus está conosco. Aliás, estamos dizendo não, Ele está conosco, né? Então a carne que é oferecida a Deus, ela também é me dada para que eu a coma, né? E eu esteja plenamente em comunhão com esse Deus. Aqui uma curiosidade que vai fazer também sentido: os nossos índios brasileiros, né? Eles também tinham esse hábito, alguns deles, né? Da antropofagia, ou seja, do canibalismo.
quando uma guerra entre tribos acontecia e aqueles que perdiam essa guerra, alguns guerreiros eram trazidos, né? E a tribo vencedora comia a carne do guerreiro. E eles tinham, né, essa sensação de que, ao se alimentar da carne do guerreiro, a valentia, a coragem daquele homem entrasse no coração dos índios. Olha que interessante a comunhão, né? Então, nos foi deixado por Jesus a sua carne para que nós sempre pudéssemos estar em comunhão com Ele. E a mágica se faz, que mágica, me entendam, né? O milagre acontece em toda missa, quando o pão se torna carne para a nossa comunhão. Que nós então comamos sim a carne e bebamos o sangue de nosso Senhor para estarmos sempre em comunhão com Ele. Fiquemos com Deus.